Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: De fato, antes vem Elias, para colocar tudo em ordem. Mas, como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado? Eu, porém, vos digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus subiu uma alta montanha com Pedro, Tiago e João e transfigurou-se diante deles. O motivo da transfiguração eram os discípulos, Pedro, Tiago e João. Foi para isso que ele subiu a montanha. Jesus se revela assim na sua glória. Não o teria feito se estivesse sozinho. Não haveria sentido. Repito, o motivo da transfiguração foi Pedro, Tiago e João. Ele queria mostrar antecipadamente sua glória, para falar da paixão e ao mesmo tempo acenar para a glória futura, para dizer que a paixão, o sofrimento, a dor e a morte não são o fim da história. Ora, aqui no Evangelho de São Marcos, se pode compreender, como alguns estudiosos assim dizem, que no Evangelho que foi lido ontem, de São Marcos, no finalzinho do Evangelho, Jesus teria dito à multidão e aos discípulos: Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Alguns estudiosos dizem que esta palavra se refere não à segunda vinda de Jesus na sua glória, mas se refere à sua próxima transfiguração para alguns dos que ali estavam, Pedro, Tiago e João. Esta revelação tem uma finalidade. Moisés e Elias aparecem como testemunhas, são 2, como acontecia no tempo de Jesus, em que para se aceitar o testemunho de alguém era necessário 2 pessoas, Moisés e Elias, que representavam toda a lei em Moisés e os profetas em Elias. Portanto, na visão do povo daquela época, a Sagrada Escritura. Toda a Escritura, todo o Antigo Testamento dava testemunho de Jesus. E então, Pedro manifesta o quanto a glória, o quanto essa visão maravilhosa encanta e o quanto nos atrai.
mas, naturalmente, trata-se de uma revelação com uma finalidade. A finalidade de animar diante das dificuldades que estariam para vir, diante das confusões que os discípulos experimentariam diante da paixão de Jesus. Eles precisam descer a montanha. E a glória é futura, não é presente. Jesus pede que eles não falem da glória até que ela venha, até que ele ressuscite. Mas eles então observam e não conseguem entender isso. A revelação de Deus, os sinais da glória de Deus que nós experimentamos, não servem para nos satisfazer plenamente neste mundo, mas servem para nos animar diante das dificuldades, para que saibamos que o sofrimento, a dor, a paixão e a morte também para nós não são o fim da história. Depois a pergunta sobre Elias. Em outra passagem, Jesus vai dizer com todas as letras que esta volta de Elias não é uma volta propriamente dita, mas uma volta simbólica, para colocar tudo em ordem, diz ele aqui, quando perguntam por que Elias deveria vir. Em outra passagem ele vai dar a entender, e numa ele vai falar até claramente, que se quiserem aceitar, João Batista foi o Elias esperado. Foi aquele que cumpriu a função de Elias. E ele acena para isso também nessa passagem. Que nós possamos estar atentos ao fato de que Deus não nos deixa abandonados diante da nossa incompreensão, da nossa confusão, quando estamos diante dos mistérios da vida, dos sofrimentos, das provações, que também nós temos as graças necessárias para nos animar, mas que saibamos vencer a tentação de nos apegarmos aos sinais da glória como se fossem definitivos, e saibamos assumir também as penas, as durezas, as paixões, os sofrimentos da nossa vida também, para que possamos fazer o caminho da paixão com Jesus e chegar à glória da ressurreição também com Ele. Rezemos. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos por vossa graça viver de tal modo que possais habitar em nós, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.